Existem dois tipos de judeus, né? Existem os judeus ortodoxos e agora também existem os judeus messiânicos. Não. Não? Não? Não, não. O judaísmo ele é a religião mais plural das três. Assim como existe vários tipos de cristianismo, não existe? Sim. Existe vários tipos de judaísmo. Então existe o judaísmo ortodoxo, o Hassidim, e existe o ultra-ortodoxo, que é mais radical que o ortodoxo. Existe o liberal, existe o tradicional, é plural, existem vários tipos de judaísmo. Quando a pessoa não tem entendimento, ela assimila que o judaísmo é só aquelas pessoas que vestem roupa preta, com peiote aqui pendurado, com barba comprida. Não. Kippah na cabeça. Existe judeu que não é dessa forma. Ele é mais tranquilo, ele usa roupa normal e tal. Muitos, a grande maioria. Aquilo ali é uma minoria. Entendeu? Então, o único judaísmo que não é aceito é justamente o judaísmo messiânico. Esse ainda não é aceito pelo Estado de Israel, ainda não é aceito. Então, aqueles que se declaram como judeu messiânico, ele não é aceito? É porque é pelo controverso, todo judeu é messiânico. Todo judeu acredita no Mashiach, no Messias. Mas não acredita que ele já veio. Não acredita porque, eu acabei de dizer, explicar, porque Jesus é um Mashiach, é o Messias das nações, dos gentios. O Messias de Israel ainda não vem. Ainda não veio. Ele vai vir. Então, na cabeça dele, esse Messias que vai vir é distinto desse Messias dos gentios. Porque existe uma tese dentro do judaísmo, o seguinte, existem dois Mashiach, dois Messias. O Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi. O que isso quer dizer? O Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi, é um Messias político, glorioso, forte e poderoso, certo? Certo. E esse Ben Yosef, o Messias filho de José, é um Messias sofredor. Enquanto o Ben Davi, ele chega montado num cavalo branco, o Ben Yosef entra num jumentinho. Enquanto o Ben Davi tem na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Ben Yosef tem escrito em cima, a lápide em cima da cruz, Rei dos Judeus. Yeshua de Nazaré, Rei dos Judeus. Então, são duas configurações em tempos diferentes. Se, agora eu estou falando de forma técnica, tá? Não é o que eu acredito. Se elas vão convergir para a mesma coisa, né, que é o que os cristãos acreditam e o que eu acredito também, mas os judeus não, que é o que vai acontecer, vai se convergir com ele vindo em glória, aí sim, ele vai se tornar o filho de Davi, o Mashiach ben Davi, que é o Mashiach do mundo e de Israel. Entendi. Então os judeus acreditam no Mashiach que vai vir apenas como rei, não acredita no Mashiach que veio como servo. Não acredita. E nós acreditamos que ele veio como servo e virá como rei. Sim, é isso mesmo. Interessante essa visão. Mas dentro desse pensamento aí, não corre o risco dos judeus serem enganados pelo anticristo, que vai se apresentar como aquele que vem no cavalo branco, que vem para promover a paz mundial, que vai vir como um cara articulado, inteligente, que vai unir as nações e virá como rei representante de uma ordem mundial? Sim, vai ser. Vai ser enganado, com certeza. Porque precisa se cumprir o que está escrito. Vai ser enganado. Existem, assim, olha só, as pessoas querem saber quando o Mashiach vai vir, quando Jesus vai vir e tal. E, não, porque está tendo muita guerra, Jesus está voltando, está tendo muita fome, muita peste, muita guerra, nação se levantando contra nação. Irmão, deixa eu falar, isso daqui existe antes de Jesus vir. Jesus nunca disse que o sinal da sua volta seria esse. Ele disse que isso é o princípio das dores. Certo? Hoje o mundo é muito mais pacífico do que era antigamente. Antigamente tinha muito mais guerra do que hoje. O mundo era muito mais selvagem antes do que hoje. Hoje era mais civilizado, inclusive. Hoje existe até crime de guerra, né? Então, você não pode fugir de uma... Você vê. Então, o mundo, em comparação ao passado, hoje é muito mais pacífico. O que acontece? Jesus falou de 3 sinais da sua vinda. 3 sinais pontuais. Desses 3 sinais, 2 já se cumpriram.
Quais são esses 3 Só sinais? falta um. Muito bem, vamos lá. O primeiro sinal. O primeiro sinal, ele diz o seguinte. Quando alguém pergunta para ele, quando há de ser a vinda, a volta? Não importa o termo usado aqui, porque é a mesma coisa. O fim, né? O fim Quando há dessas de coisas. ser, Aí ele vai falar o primeiro sinal. Olha para os campos. Olha para a figueira. E agora, quando ele falar de figueira, ele vai falar de uma forma ilustrativa de Israel. Né? Então, ele vai dizer assim, quando a figueira voltar a florescer de novo, olha só, agora ele vai dar um prazo. Ele diz, não passará uma geração desde o florescimento da figueira. Então, vamos entender essa profecia. Primeiro sinal da volta do Mashiach. Essa figueira é Israel. Israel, ele teve o templo destruído pelos romanos no ano 70. Jesus morre no ano 34. Então, no ano 70, o templo é destruído por causa de uma rebelião. Mas os judeus não são impedidos de estar indo em Jerusalém. Aí, no ano 140 da era cristã, surge um rabino, que inclusive eu levo o nome dele em homenagem a ele, chamado Rabino Akiva. O nome dele o meu é invertido, o meu é Yosef Akiva, o dele era Akiva Yosef, Ben Yosef, né? Esse grande mestre, erudito, um homem sábio, um homem que era fantástico, viu? Ele unge um homem, no ano 140, a Mashiach, chamado Bar Ková. Esse Bar Ková preenchia os quesitos do Mashiach de Israel. Por quê? Porque ele era guerreiro, porque ele era um homem da espada, porque ele era um homem da guerra. Você vê que Jesus não pegava em espada, Jesus era um homem pacífico. Então, para os judeus, isso aí não serve para nós. Isso é muito manso. Muito manso, muito fragilizado, não serve. A gente quer um de guerra. Então, se eles queriam de guerra, no ano 140 apareceu Bar Ková, que conseguiu rechaçar uma parte do exército romano. Conseguiu vencer. Mas os romanos mandaram, que na época não chamava Israel nem Palestina, chamava província da Síria. Eles destacaram, vieram para Jerusalém, mataram Bar Ková. Foi uma coisa horrível, sangue para todo canto. E agora, o que eles fizeram no ano 140? Veja, no ano 70 destruíram o templo, certo? E os judeus continuaram rezando em cima das pedras caídas do templo. E lá, esplanado do templo, não tinha nada. No ano 140, na segunda rebelião, os romanos vieram, expulsaram os judeus, proibiram de entrar em Jerusalém. No lugar do templo, levantaram um templo pagão para entidades romanas, para demônio, sacrificaram a demônios no lugar do templo. Tiraram o nome Jerusalém, colocaram o nome de Áureo Capitolina, substituíram, paganizaram Jerusalém, que era domínio romano, expulsaram e proibiram os judeus de entrar. Aqui dá início a um período chamado Galut, que quer dizer diáspora, dispersão. Aqui os judeus se dispersaram, acabou a linhagem de tribo, porque começou a se misturar, e se dispersaram pelo mundo. Ano 140. Quando é 1948, no final do século XIX, um homem na Áustria chamado Theodor Herzl funda o sionismo. O sionismo, que é um movimento político de criação de um Estado judeu lá na Palestina. E que manda no mundo até hoje. Não, Os sionistas. Eu sou sionista no sentido de que eu apoio a existência de um Estado judeu chamado Israel, aonde ele está hoje. Isso é sionismo básico. Bom, esse homem começa um movimento, vem a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morrem. Depois da guerra, a ONU decide criar o Estado de Israel, conforme a profecia, em um dia. Houve a votação e o Estado judeu aparece. Olha, do ano 140 até 1948, olha quanto tempo. Quase 2.000 anos de diáspora, de galut. Em um único dia o Estado voltou a existir. Reviveu, né? Reviveu. Então, primeiro sinal, a figueira floresceu do nada, entre aspas, do nada. E Jesus diz o quê? Olha como é claro a profecia. Ele diz assim, não vai passar uma geração desde o dia que ela floresceu. Então, se o Estado judeu é de 1948 ou 47,
porque aí tem um ano desde a criação até a posse da terra. Vamos por 48. O Estado judeu fundado em 48, 13 de maio de 48, e Jesus diz, não vai passar uma geração bíblica são 80 anos. Eu lhe pergunto, quantos anos tem o Estado de Israel? De 48 para 2025. Me ajuda aí, pessoal. Vocês Vai. que são bom de conta, 48 para 25. Fala aí, libanês, vê aí. pra nós. Libanês. Vê aí Soldado do Hezbollah. pra nós. Essa barba dele, quando eu vi, eu tomei um susto. Esses caras. 77. Não passou uma geração. Ele diz assim, é uma geração desde que a figueira florescer. Uma geração são 80, já fazem 77 anos que o Estado judeu existe. Olha como está perto. Esse é o primeiro sinal cumprido que aconteceu. Então, o florescer da figueira está relacionado ao reviver de Israel, né? Dele aparecer. Israel é o relógio escatológico. Israel é o centro de tudo, amigo. Essa teologia da substituição que inventaram, que o novo Israel é a igreja, isso é mentira. Isso é teologia pagã. Israel sempre será Israel. Sempre. E tem algumas pessoas que falam que nós não podemos ficar tão apegados a Israel, que Israel hoje não tem mais nada a ver com a igreja. Tem até um pastor... Anda com as suas pernas então, amigo. Vive a sua vida aí. Tem até um pastor aí que ele falou que esse apego a Israel nos faz idolatrar Israel ao invés de adorar Jesus. Não, né? então idolatra outras coisas. Esquece. Pode abandonar Israel que não vai fazer falta. Bom, segunda coisa. Segundo sinal. Diz são 3. Sim. Segundo sinal. A multiplicação da ciência. Eu nasci em 1973. Em 1989, eu era um rapaz de 16 anos. Se alguém chegasse para mim em 1990, eu com 17, e falasse assim, Youssef, vai chegar um dia que as pessoas vão ter um telefone sem fio na mão. Eu dava risada. Isso nunca vai existir. Isso é coisa dos Jetsons. Aquele desenho. Vocês estão assistindo muito desenho animado. Isso é coisa dos Jetsons. Mas o Jetson já estava profetizando, então, né? Então, olha só, vai vendo. Se alguém dissesse um telefone sem fio, porque na época era telefone com fio, e quem era rico, porque um telefone com fio em casa era para quem era rico. O telefone com fio valia um carro, valia uma casa. Tinha gente que comprava linha telefônica só para alugar, certo? Da minha época, eu estou falando. Então, se você queria, se você não era rico, você tinha que ligar para alguém do orelhão lá da rua. Aí as fichas ficavam caindo rápido. Depois inventaram o cartãozinho. Você vê como eu sou velha guarda. Certo? Inventavam um cartãozinho e ia caindo tudo ali. Então, beleza. Se alguém falasse, vai chegar um dia que todo mundo vai ter um telefone sem fio, era loucura. 1989 agora. Poucos anos atrás. 89. 89, 90, vai, 1990. Poucos anos atrás. Eu sou da época já do cartão do orelhão, né? Aí. 91. Você é de 91. Então. Aí, beleza. Ótimo. Se alguém naquela época dissesse assim, ô Habib, vai chegar um dia que você vai ver outra pessoa, não é só um telefone. Você vai ver outra pessoa da outra parte do mundo e você vai falar quanto tempo você quiser ao vivo. A gente ia dizer, não, isso é loucura, isso é coisa do... Esquece, isso não vai acontecer. A ciência se multiplicou de uma forma muito rápida em 50 anos. Vamos ser mais maleável. Em 100 anos. Você sabe que 100 anos na história não é nada. A história contada, ela tem 6.000 anos. 100 anos não é nada. Se a gente voltar 100 anos para trás, 1925, se você quisesse ir para a Europa, você tinha que ir de barco. 1925, se você quisesse ir para o Rio de Janeiro, você tinha que ir no lombo de um bicho, numa carroça. Demorava muitos dias, era sofrido. Não tinha pavimentação, não tinha luz elétrica, não tinha chuveiro quente. Como era a vida 100 anos atrás? Era um sofrimento. Você queria saber notícia, tinha que comprar um jornal impresso. Certo? Hoje não. Hoje você tem tudo na palma da sua mão. Verdade. Então, você quer ir para a Europa hoje? Um avião te leva em 9 horas. Você quer viajar o mundo? O avião vai te levar em poucas horas. Coisa que demorava meses. Os portugueses, para chegar aqui, demoraram meses para chegar aqui. Olha a ciência. Olha como que era a ciência.
Olha como a ciência se multiplicou. 100 anos atrás, as pessoas morriam. As pessoas morriam de gripe. Você já viu alguém morrer de gripe hoje? Não morre. A gente pega gripe toda hora. Eu não, porque eu tomo a vacina da gripe, eu não pego. Um negacionista, né? Enfim. As pessoas morriam de coisas bobas antigamente. Eu tive em Ouro Preto lá e um guia falou, ó, na época dessas minas aqui, as pessoas viviam 30 anos. Hoje ó, eu já sou a geração dos 80 anos, mas os meus filhos vai ser a geração dos 120 anos. A ciência está dando vida longa. Eu me lembro, em 1985, era o auge da AIDS. Nossa, quantos artistas morreram com AIDS? Me diz aí quem é que morre de AIDS hoje? Ninguém mais. Dizem que não tem cura, mas parece que tem um coquetel que você nem sabe, nem consegue identificar quem tem, né? A ciência se multiplicou em todos os aspectos. O homem foi à Lua. Agora nós temos sonda lá em Marte. Entendeu? Então, se multiplicou. Hoje nós temos IA.